A posição de liderança sempre sofreu uma pressão gigantesca, tem que ter mais resiliência. Quando você assume uma responsabilidade de qualquer coisa, você traz para si essa responsabilidade. A falta de preparo, de tempo mesmo, de maturação, de experiência para se assumir cargos maiores, cargos de liderança. É que o mundo mudou. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Intralizando, o podcast que explora os universos da comunicação interna, do RH e da cultura organizacional. Ao meu lado eu tenho o Daniel Redaelli, que é o Head de Operações da Intralisa. E hoje a gente vai falar sobre transição de carreira para executivos. E o nosso convidado é alguém que observa esse movimento de perto há quase 3 décadas. É o Marshall Rafa, que é CEO da Thomas Case, referência em outplacement, transição e recolocação executiva. Um profissional que entende de gente, de estratégia e traduz o mercado com muita clareza. Marshall, seja bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado, é um prazer imenso estar aqui com vocês, dividir um pouquinho de conhecimento, aprender também. E é um prazer, em nome da Thomas Case, compartilhar com vocês esse momento. Que bom, muito obrigada. Antes da gente começar, a gente tem um ritual aqui que é a autodescrição. Sim. Então eu vou começar por mim. Boa. Pode? Então vamos lá. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos um pouquinho para baixo da altura dos ombros. Estou com uma blusa preta, uma calça preta com umas estampas meio bege. Estou de tênis hoje. Olha aí. E acessórios dourados. Daniel. Muito bom, eu sou um homem branco, meu cabelo é curto, já um pouquinho começando a ficar grisalho. Né, Márcio? Sim. Estou vestido de camisa social cinza, calça jeans preta e bota marrom. Marshall. Sou Marshall, sou branco, estatura mediana, 1,70 m. Queria estar de tênis, de jeans e camiseta, com certeza absoluta, mas estou de sapato social preto, calça preta, camisa azul marinho escura e paletó escuro, paletó preto também. O cabelo também indo pro grisalho. Isso, boa. Está tudo executivo. Agora podemos começar, então? Vamos embora. Bora lá. Marshall, quando olhamos os últimos anos, fica evidente que a pressão sobre CEOs e C-levels de forma geral aumentou e tem aumentado gradativamente. As organizações esperam velocidade, decisões informadas por dados, liderança consciente e muita resiliência. O que você enxerga hoje como as tensões mais relevantes que moldam o cenário da empregabilidade no alto escalão? Muito bem. Na verdade, em todos os tempos, a posição de liderança sempre sofreu uma pressão gigantesca. Tem que ter mais resiliência. Quando nós falamos de liderar, de ser referência, principalmente para pessoas, sempre será uma pressão enorme. Quando você assume uma responsabilidade de qualquer coisa, você traz para si essa responsabilidade. E quando nós falamos de posições de C-level, de CEO, como a minha, você traz uma carga muito maior, pelo fato que você tem que entregar os seus resultados, os resultados das empresas, ser o exemplo para todos os profissionais e ainda mais, deixar uma empresa sempre sustentável e lucrativa. Uma empresa hoje, ela tem que pensar no hoje, mas muito no amanhã. Então a pressão é no dia a dia. A pressão é no dia a dia de trabalhar com as pessoas, de trazer novos processos, de inovações, de trabalhar uma data especial, um marco, acompanhar a tendência mundo, que cada vez está mais veloz, mais voraz. Então, tudo isso traz muito mais responsabilidades. Claro que hoje em dia nós sabemos muito bem disso, que com a vinda da tecnologia, da modernidade, nós precisamos olhar muito mais os números com uma atenção redobrada. Aquelas empresas que trouxeram muitos resultados, daqueles executivos que muitas vezes o pai criou a empresa, o filho agora tem a tendência a continuar com a empresa, precisava somente do quê? De conhecer, de entender, né? Se ele trabalhar com agricultura, ele conhecia a terra, ele catar areia, sentir o cheiro e falar vai chover, não vai chover, tem que mudar a cultura desse solo aqui, vou mudar o plantio, ou mesmo da máquina, saber porque eu já mexi nessa máquina, eu já mexi nesse parafuso, tem que fazer isso. Hoje mudou. Hoje mudou.
Hoje você tem que ir atrás de números, dos KPIs, acompanhar os resultados, entender quando o resultado cresceu, mas não foi orgânico. Pô, resultado maravilhoso, mas calma lá, foi um contrato, foi um parceiro. Agora os outros meses manteve. Por que manteve? Por que não cresceu? Ou seja, a gente tinha um indicador, hoje a gente tem 500 Hoje tem indicadores. centenas de indicadores. E aí você tem que trabalhar essa modernidade, acompanhar a tendência dos números do mercado, entender que o mundo não é hoje. O mundo tem que estar sempre sendo olhado de uma forma diferenciada para o amanhã. Tudo que você faz hoje, que nem um aparelho eletrônico, né? Você lança aí um novo aplicativo, você lança aí um novo celular, um dispositivo. Amanhã já tem outro. Amanhã já tem outros 3, 4. Se você demorou um pouquinho só para lançar um determinado produto, o concorrente lançou, às vezes um melhor do que o seu. Então, para um CEO hoje, um profissional de alta responsabilidade, ele tem que olhar uma empresa para o futuro. Sim, respirar estratégia. High né? performance. Estratégia. Antigamente a gente falava assim, temos que entregar resultados todos os dias. A gente tem que entregar todas as horas, todos os momentos, todos os dias, toda semana, todos os meses, todos os anos, e já deixar o budget, o planejamento já para o ano que vem. Ano que vem. Tem uma Agora, tendência. dando um gancho para a nossa próxima pergunta, né? A gente falou de futuro, a gente falou de crescimento sustentável, né? A gente falou de altas responsabilidades. Sim. Mas a gente vem vendo, né, um crescimento muito grande de juniorização em funções críticas. É verdade. Né? Então, olha toda essa bagagem que você trouxe agora e quem é que vai liderar esses movimentos, né? Então, além de tudo isso, times menores, múltiplos chapéus, ou seja, líderes que têm 3, 4, 5, 6, às vezes muitas áreas embaixo do mesmo guarda-chuva, pressões por entrega acelerada e no limite, liderança sendo substituída por estruturas mais baratas. Na sua visão, como as consultorias podem atuar de forma estratégica junto a essas lideranças para evitar que esse modelo comprometa o desempenho, alinhamento e a continuidade? E o que você observa como alternativa mais inteligente para equilibrar a eficiência de custos com maturidade executiva? Uma pergunta gostosa de responder, porque eu fui professor de faculdade por 13 anos. Caramba, olha aí. Exato. E aí eu sempre falei, quando nós somos jovens, e eu escutava isso dos jovens na sala de aula, eles sempre se falam assim, né? Poxa vida, as empresas não dão oportunidades para os jovens. Poxa, qual a dificuldade de conseguir meu emprego? Ninguém dá oportunidade no meu primeiro emprego, e eu sempre falei na sala de aula e falo até hoje dentro das empresas. Todo mundo que está numa cadeira teve a sua primeira oportunidade. Então essa história que, olha, não, o mercado não dá oportunidade para mim, o mercado não dá chance, eu estou saindo da faculdade, eu não tenho experiência. É difícil, eu sei disso, como tudo na vida. Mas todo profissional, não importa se é um analista, se é um diretor, um coordenador, um gestor, um líder, um diretor executivo, não importa. Sempre teve a sua primeira oportunidade. É verdade. Sempre foi júnior. Sim. Começou no júnior, todo né? mundo. Então, quando a gente vai falar da juniorização das pessoas, você tem que falar assim, eu já fui isso também. E aí nós temos que ter esse olhar, É claro que é muito fácil a gente falar das empresas e dizer simplesmente, puxa, os jovens mudaram os perfis dos jovens hoje em dia não têm esse comprometimento, né? Talvez os pais nossos falavam isso pra gente e vai mudando. Tem um estigma muito grande em cima disso, né? Exato. Mas tem uma outra questão também, né? Que é a falta de preparo, de tempo mesmo, de maturação, de experiência para se assumir cargos maiores, cargos de liderança. É que o mundo mudou e os executivos empresários têm que seguir também uma tendência ao mundo. Por exemplo, antigamente os jovens eram um orgulho para o pai. Orgulho para o pai. Você falar que você que você foi aprovado num estágio. É verdade. E que você vai ser pode ser aprovado, né? Pode ser aprovado, né? Poderá ser aprovado na empresa, efetivado. E depois você pegou 2, 3 ônibus para aquela empresa. Hoje mudou. Hoje os programas dentro das empresas, para você trazer um aprendiz é dificílimo. Para você trazer um estagiário que não seja remunerado é dificílimo. Na nossa época era um orgulho você ter um estágio. Você pagava para trabalhar. Hoje, para você conseguir, por exemplo, um jovem para ir estudar, um CNC, um torno CNC, ir lá no Senai, aprender, é difícil, porque ele não quer.
Antigamente eu quero ser o que meu pai foi. Hoje eu não quero ser o que meu pai é. Ou o que meu pai foi. Ele não quer. Então muda-se muito. Por exemplo, é difícil muitas empresas falar assim, olha, simplesmente eu não quero mais ter o home office. Hoje as empresas têm que lidar com isso. Tem que lidar com isso. Um híbrido, mudar. Não estou dizendo que isso é certo, errado, é válido para uma empresa, para um segmento ou não, mas você tem que ter essas alternativas. Sim. O jovem é muito mais ansioso. Você viu o número de jovens com depressões? A depressão está aí. E é uma doença. Por exemplo, antigamente, ficar muito tempo dentro de uma empresa era orgulho. Era lindo. Hoje, um jovem com 2, 3 anos na empresa, ele pede muitas vezes uma demissão, ele busca um novo horizonte apenas porque ele não foi promovido. Importante, promovido às vezes não tem nem a competência para ser promovido, mas ele quer. Então, é exatamente nesse ponto que a gente chega, né? Que não é tão instantâneo assim, existe uma jornada para ser percorrida. Sim. Né? De aprendizado, é curva mesmo. Eu sempre falo que é que nem escada, né? Você pode subir a escada correndo 5, 10, 15 vezes, na nossa própria casa, né, que a gente já conhece, cada degrau, né? Sim, sim, sim. Faça correndo todos os dias. Você vai tropeçar um dia. Só que o jovem, ele quer subir uma escada que ele não conhece rapidamente. Mas é porque a vida dele está sendo pautada no clique, no tudo muito instantâneo, tudo muito rápido. O comportamento mudou. Sim. Né? Você quer comida? Você pede no iFood, tá lá 10 minutos na tua casa. Quando chegou o micro-ondas, você achava lindo, 1 hora, né, fazer. Aí depois o próprio alimento começou a durar 20 minutos, 30 minutos. Agora o aquece de 1 a 5. Exatamente. Só que você não deixa chegar nem no 1 minuto completo. Você tira, é verdade. Com 15 segundos lá, 14, 13, lá você vai e desliga. O mundo mudou, a ansiedade das pessoas mudaram, e os jovens, dos profissionais também. O que eu sempre coloco muito bem, nós temos que entender que os jovens são mais ansiosos, que eles querem mais o imediato, o imediatismo, mas nós temos que trabalhar também o desenvolvimento. Nós não podemos, principalmente hoje com a juniorização, muitos cargos de confiança, de liderança, tem jovens, e jovens extremamente competentes. Mas tem muito jovem que chega, por exemplo, na pandemia, que trocava de empresa 6 meses, 2 anos, estava trocando e subindo, crescendo, né? Coordenador, supervisor, gerente. O que aconteceu no momento da pandemia? O poder de decisão mesmo. O que eu farei agora? Não dá conta. Calma lá. A Intralisa agora não pode mais ser presencial. Não posso mais chamar as pessoas. Não tenho mais contato com as empresas. Eu tenho um time aí com 20, 30, 40, 100 pessoas. Poxa, eu só tenho 4 notebooks. O que eu faço? Cadê? Cadê o cabelo branco? Cadê a bagagem? Cadê a experiência? Cadê uma coisa que é extremamente importante? Cadê o querer? Cadê a vontade de fazer? Sabe, é a mesma coisa que você escutar um jovem dizer assim, puxa, mas na área de vendas, né, nós participamos até de alguns treinamentos, inclusive ontem, puxa, mas eu não estou vendendo porque não tem leads, porque não aumentou o número de leads. Olha, não estou vendendo porque o mercado está isso. O mercado sempre estará assim. Ali, fechou um bar, abriu 4 boates lá em cima. Fechou uma serralheria, abriu uma marmoraria ali em cima. Então, nós temos que mostrar para os jovens dentro das empresas que tudo tem o seu tempo e o que é importante? Meritocracia. Para alcançar essa meritocracia, para alcançar esse desenvolvimento, essa entrega, o que nós temos que trabalhar? Respeitar, sim, essa nova geração, entender e também ser flexível, porém também mostrar que aqueles que se entregam, que querem, que vão atrás, que correm, querem fazer diferente, independentemente da idade, eles levam vantagem. E, principalmente, treinamento e desenvolvimento. E é uma geração que quer se desenvolver. A ciência, os estudos, as pesquisas, elas mostram isso, né? É uma geração que quer se desenvolver desde que veja propósito lá na frente. Sim. Senão, não serve, ela vai buscar a outra. Isso é fato. É que muitas vezes, para ver o propósito, né, a empresa ela precisa construir isso, né? Ela precisa mostrar o caminho, ela precisa trazer clareza sobre a estratégia, né? E outro ponto também que eu acredito é que muitas empresas às vezes estão batendo cabeça. E aí entra a questão da consultoria. Eu sempre considerei que, assim, se você quer alcançar algum resultado um pouco mais rápido, você pode pegar um atalho. O atalho é a consultoria.
Sim. Eu acredito muito nisso, né? Então, acho que todos esses desafios, essas dificuldades que a gente vê hoje em dia no meio corporativo, muitas vezes é uma falta de flexibilização ou até mesmo de abertura para contratar consultorias, para poder fazer um trabalho, entender, poxa, eu estou tendo essa dificuldade, seja esse exemplo que a gente está dando aqui agora, ou até mesmo outro, de desenvolvimento, de treinamento. Claro. O que a gente pode fazer? Então, acho que a consultoria ela pode ajudar nesse sentido, alinhado à pergunta que você fez. Né? E seguindo essa mesma tese correta sua, tem uma questão muito importante. Antigamente, se falava assim, eu preciso do emprego, e para mim o emprego é mais importante, independentemente que seja o meio. Hoje mudou. Hoje o meio é mais importante. O meio é mais importante. Qualidade de vida, bem-estar, né? a sociabilização. Mudou o olhar sobre o trabalho. Total, sobre a vida. Sobre a vida. E com isso entra uma consultoria. Por exemplo, pesquisa de clima. A empresa que avalia o seu clima, que dá voz aos profissionais, aos jovens e a todos dentro da empresa, você consegue entender o que eles têm de valorização daquilo que você entrega, daquilo que mesmo que você acha que é muito importante, mas não faz sentido para eles. Por exemplo. Não é? Puxa, eu dou esse benefício maravilhoso. Você já perguntou para eles se é maravilhoso? Ou é maravilhoso naquele momento, não é maravilhoso no amanhã, ou vice-versa? E mais do que isso, o que falta? O que eu preciso melhorar na minha empresa? É o benefício? É uma faixa de remuneração? É o clima? É uma trilha de carreira? O que eu preciso para que você se sinta confortável, bem, mas que também eu posso lhe entregar? Eu posso lhe entregar aquilo que você está pedindo, mas em contrapartida, o que eu posso lhe cobrar para você também entregar? É lógico, porque se não tiver alinhado ao negócio, também não adianta nada. O que você pode pedir se a empresa não está bem? Não adianta. E se a empresa está bem e lá dentro os profissionais não tiverem voz, essa empresa não será saudável no amanhã. Não, é verdade. Então, escutar os jovens, entender, compreender, treinar, desenvolver, acompanhar, mas dar voz. Pesquisa de clima, entender o que falta, o que eles precisam, porque aí você consegue também equalizar e também cobrar, sob medida. Claro. Sob medida. Instrumentalizado, né? Sim. De forma muito bom. Agora eu vou botar um pouco de fogo no parquinho aqui. Você acompanha milhares de executivos em momentos de virada. Sim. O que diferencia quem atravessa a transição com consciência estratégica de quem fica preso a uma lógica antiga do mercado? E a gente acabou de falar aqui o quanto que o mercado mudou. Sim. Excelente pergunta. Porque tem muitos profissionais, não somente executivos, né? Muitos profissionais que olham sempre o agora, né? Então, olha, eu tenho que mudar o rumo da minha carreira. Por quê? Porque eu perdi emprego. Pois é. Deixa pra pensar nisso na hora que a água bateu lá no bumbum. Não! Tudo na nossa vida tem que ser planejado. A chance de dar certo alguma coisa que não é planejada é bem menor. Então, por exemplo, o melhor momento para buscar o mercado, para avaliar o mercado, para se apresentar, para ouvir, ter o poder de dizer sim, dizer não, é quando nós estamos trabalhando. Mas isso é cultural, não é, Rafa? A gente não cresce aprendendo isso. A gente não é educado para isso, para esse tipo de planejamento. Mas nós estamos aqui para educar. Exatamente. Para mudar. Esse é nosso papel. Esse é o nosso papel aqui. Esse é o nosso papel. A gente pode ser um passo de formiguinha, mas amanhã vai ser um elefante. Isso. Amanhã não vai ser nem necessário mais falarmos sobre esse assunto. Amém. Amém. Muito bem. Muito bem. Tudo que é planejado dá melhores resultados. Por exemplo, aquele profissional, aquele executivo, que ele não acompanha o mundo, não acompanha as tendências, não pensa na digitalização do mundo, na inteligência artificial, em dar voz aos seus colaboradores, de olhar no amanhã, não somente olhar para o resultado desse dia, dessa semana, desse mês, mas olhar assim, tá, aonde eu estarei daqui a 10 anos? Aonde eu quero estar daqui a 20? Então, planejar muito isso, né? Fazer cursos, treinamentos, não consigo fazer um curso de longa duração, faça de curta duração. Isso. Veja, abra a janela do seu escritório, ande um pouquinho, converse, faça um benchmark, converse com outras empresas, vai visitar outros segmentos, participe de eventos que não sejam da sua área. Seja curioso, Entenda. né? Pergunte. Pergunte. Eu sou um que sempre pergunta, às vezes tem um termo que todo mundo fala assim, desculpa, o que significa esse termo?
Ah, puxa, verdade, abreviação, puxa, verdade. Mas eu quero aprender, é perguntar, é entender o mercado. Né? Quando nós estamos falando, por exemplo, assim, de novos negócios para mim ou para o mundo? A minha empresa está lançando novos negócios, novos produtos. Tá, você avaliou o mercado? Boa. Qual que é a penetração desse produto? Qual que é a resposta? Você já teve um benchmark com isso? Você já teve uma experiência cliente disso? É, Já teve plano uma de resposta? negócio básico, né? Deveria ser básico. Deveria Meu avô, ser básico. sim, meu avô desenhava no papel e seguia. Deu resultados? Às vezes dava, às vezes não. Empresas hoje não dão o direito de não deu Testar, certo. Mas é porque a gente tem muita gente no mercado. É. Então, como que a gente se destaca? Como que a gente se mantém relevante, né? Quer nesse ver, mercado? quer ver uma coisa interessante? Está crescendo hoje, está crescendo, né? Mudando de cultura, né? Está crescendo hoje. As empresas que realizam o assessment, que é a avaliação dos seus profissionais. A avaliação não é para dizer ele é bom ou ele é ruim. Se for para isso, nem serve, nem precisa nem fazer, tá? Na verdade, a partir do momento que você está avaliando alguém para dizer se ele é bom ou ele é ruim, por favor, é bom para os dois lados. Essa empresa não é bom para você e ele não é bom para sua empresa. Isso não é um tipo de avaliação. E você não precisa, às vezes, nem de avaliação para isso. Não precisa. Se você já tem dúvida, é a mesma coisa no relacionamento. Se você está avaliando se vale a pena continuar, já não vale. Parou, é. Para. O assessment é para você, primeiro, para você ouvir do profissional o que ele acha das empresas, do desafio, etc. Segundo, a empresa conhecer a sua equipe, conhecer o seu time. Quem é aquele profissional, que competências ele tem. Às vezes ele é um excelente comercial, mas ele não é um líder. Às vezes ele é um excelente líder, mas naquele momento ele está numa área equivocada, na equipe que não é adequada ao perfil dele. Design organizacional. Então, conhecer o seu time, conhecer os seus colaboradores, conhecer os seus profissionais, principalmente de elite, é fundamental, porque você consegue trabalhar literalmente, no ponto focal, não de problemas, mas nas soluções. Tem dois tipos de profissional. Tem um profissional que sempre que vai conversar com você, ele vem trazendo ideias e soluções. Ele traz soluções de algo que nem criou-se o problema. Ele vai projetando. E tem aquele profissional que para toda solução ele traz 10 problemas. É o C, né? E se? É. Mas e se? O que eu posso falar para você é muito simples. Tem profissional que ele só faz aquilo que se pede. Limitado, me desculpe o termo, limitado. Tem aquele profissional que não se faz nem aquilo que se pede. Fraco, ou mesmo ele está desmotivado, ou não é a área dele, ou ele é um excelente profissional, mas não para minha empresa. E eu não sou uma boa empresa para ele também. Agora, tem aquele profissional que não importa como está o mercado, se está chovendo, se está escuro. Se está escuro, eu vendo vela. Se está chovendo, eu vou procurar o guarda-chuva. Se o mercado está ruim, o que eu posso trazer como consultoria, como um profissional de negócio, para melhorar uma empresa, a minha e outras? Mas daí, né, Essa é a diferença. A gente está falando muito de perfil, né? Isso é perfil comportamental, né? E daí também a importância de checar esses perfis na hora da contratação. Porque depois que tá lá dentro, também já tá meio complicado, né? Sim. O recrutamento e seleção, sempre a tese, a base dele, é trazer o profissional certo para a posição correta. É lógico. Mas eu também sou... A Thomas Case é uma das maiores empresas da América Latina, com mais de 50 anos de idade, que tem, além de pesquisa de clima, recrutamento e seleção, outplace, transição de carreira, entre outros produtos. Legal. Dentro do recrutamento e seleção, que estamos há quase 50 anos, eu sempre falo, não existe empresa ideal e não existe profissional ideal. É um casamento. Às vezes Cada panela tem sua tampa. Sim. E vou mais além. Às vezes você pega, né, a descrição de uma vaga, você fala, mas nem um super-homem, uma Mulher Maravilha vai entregar tudo isso que ele está pedindo. Aí você olha o salário baixíssimo. E a consultoria atua junto às empresas para exatamente corrigir isso. Orientar. O corrigir vai depender do outro lado. Hoje mesmo eu estive com uma empresa, hoje mesmo, de verdade mesmo, estive com uma empresa e eu falei, olha, o próprio gestor passou, precisamos de ser do mesmo segmento esse profissional.
a faixa salarial que o RH nos passou é muito mais baixa do que o profissional que está aqui, é muito difícil, porque esse profissional do meu segmento está trabalhando, não estão disponíveis. Então, fica inviável. Sim. Eu encontro os profissionais, mas não tenho budget, não tenho a faixa salarial para competir. Aí, quando encaminha um profissional, o que o RH vai fazer? Muitas vezes, se não for um RH parceiro, aquele de mostrar, mapear o mercado e falar, olha só, temos que olhar essa estrutura. Mas não, hoje na reunião a empresa falou assim, não, mas o que nós temos para entregar é isso. Então eles estão querendo comprar, desculpe a marca, uma BMW, uma Volvo. E pagar Fusquinha. E pagaram Fusca. Então aí não há uma consultoria. A consultoria não vai fazer milagre, não corrige isso. Na verdade, ela mapeia, mostra e cabe à empresa entender ou não querer entender. Né? Bater cabeça. Às vezes, nossa, eu não quero pagar esse salário um pouco maior para esse profissional. Mas o que esse profissional pode trazer para você? O que a falta desse profissional está trazendo para você e para o seu time? Então a consultoria mostra tudo isso, mas também cabe ao outro lado entender e flexibilizar. E muitas vezes esse profissional acaba entrando na empresa, às vezes por uma questão de necessidade, dá um tempo, ele sai e o custo disso para a empresa é muito maior, porque daí ele vai ter que tem o que ele já desembolsou, Sim. Tem a recontratação, tem a curva de aprendizado, tem a rescisão do outro. Quer dizer, o custo de um turnover, quanto que é? Quanto vale? Uma decisão estratégica. Olha quantos pontos você colocou de custos, que não é mais investimento. Investimento quando eu crio algo, invisto e ele continua. Exato, custo. Não, eu estou numa planta, então eu estou investindo na planta. Então eu coloquei adubo, coloquei nutrientes e tal. Eu estou incentivando ela a crescer forte. Agora, cada vez que alguém vem e arranca, ou ela murcha, ou ela seca, não é um investimento. Eu estou tendo que trazer uma outra planta. É isso que a empresa muitas vezes... Trabalho é bem maior. É muito maior. Fora que tudo isso que nós falamos cria um problema no clima organizacional, Sim, que ninguém para ali. Há uma questão também de ingerência. Ou então de trazer alguém do mercado com valor muito acima de quem já está lá. Você tem dois problemas. Concordo com você, mas eu faço um porém. Às vezes a empresa ela quer economizar num bom profissional. Às vezes, não sempre. Não é porque ele está no concorrente que ele é excelente para você. Exatamente. É questão de cultura, adaptabilidade, etc. Né? Mas às vezes vale a pena você investir numa contratação, mesmo que seja acima do seu planejamento, mas tenha certeza na avaliação que ele vai trazer resultados absolutos e que ele mude a cara da equipe. A única coisa que a empresa tem que ter um pouco mais de paciência. Ele não pode trabalhar sempre com imediatismo, né? Mas às vezes dá ótimos resultados. Porém, é claro, você traz uma indicação com uma faixa salarial maior que do time, você também pode trazer um problema para o clima organizacional ou pelo menos o clima setorial, né? Também traz. O recrutamento ele tem que mostrar 3 lados. Antigamente a gente falava de a parte técnica e comportamental. É verdade. Técnica e comportamental. Hoje é a questão de adaptabilidade. Que é uma das skills mais valorizadas no mundo que a gente vive. Adaptabilidade. Sim. Você pode trazer um profissional excepcional que veio do concorrente, ele tem um excelente comportamental, ficou X tempo lá, excelente profissional, você está trazendo porque você tem boas referências. O resultado dele, olha lá, o resultado dele. Eu trouxe ele porque ele estava me incomodando, eu trouxe ele, resgatei ele, veio para cá. E às vezes ele não tem adaptabilidade. Mas o problema está em onde? Em quem? Depende. Às vezes no profissional, que ele estava habituado a fazer as mesmas coisas da mesma forma, com grandes resultados, mas na empresa dele. Minha empresa tem outra cultura, outra pegada, outro jeito. Às vezes também a empresa também tem um jeito e muitas vezes ele não sabe lidar com aquele profissional que veio de uma outra cultura, não soube se adaptar. Então, mas aí tem um outro assessment que é feito, né, que é o de match cultural. Claro. Porque isso é muito importante. Claro, mas muitas vezes seria o ideal fazer o match antes de uma contratação. É óbvio. Mas, convenhamos, isso é muito mais difícil. Né? É a mesma coisa, quando a gente namora, a gente vai sabendo se vai dar certo ou não. Algumas vezes a gente dá uma arriscada na vida, outras nem tanto, mas a gente dá namorada. Mas muitas vezes você não consegue namorar tanto um profissional a ponto de dizer, contratarei ou não contratarei. Né? Mas você tem avaliações, você tem testes, você tem acompanhamento, você tem toda a expertise, você tem a experiência da consultoria para dizer, esse profissional tendenciosamente
dará resultado, Ou não. se eu fosse você, eu não contrataria. Não dará resultado. A consultoria, ela nunca pode dizer assim, ó, esse profissional é sim ou é não. Dará certo ou não dará certo, mas ele tem que mostrar com ferramentas se ele tem mais chance ou menos chance de dar ter certo o ou match, errado. de dar o resultado. Isso é o papel da consultoria no recrutamento. Muito bom. Então agora a gente vai falar de consultoria, a gente Isso. vai falar de recrutamento, que a gente tá Sim. falando, e a gente vai continuar com fogo no parquinho. À vontade. Boa. Então vamos lá, ó. Muitos executivos constroem carreiras robustas, trajetórias sólidas em grandes organizações. Quando entram em transição, se veem fragilizados, expostos. E é muito comum isso, principalmente executivos, né, Marshall? E buscam urgência de respostas. Quando eu falo urgência de respostas, eu preciso de uma recolocação rápida, Sim. né? Nesse momento surgem aí diversas consultorias, a A, B, a C, a D, que oferecem promessas irreais como garantias de recolocação, por exemplo. Perfeito. Como que você orienta esse executivo a reconhecer a diferença entre uma consultoria séria e uma abordagem oportunista? E qual deveria ser o critério de avaliação para escolher quem realmente o ajudará a reposicionar-se? Excelente. Excelente pergunta. Porque tem de tudo hoje em dia, hein? Tem... Como qualquer outro segmento, você vai levar um carro no mecânico, tem um mecânico que vai falar, olha, era só uma pecinha. O outro vai falar, isso, eu tenho que trocar o motor. Você Daí vai... você não entende. Daí Você- você Sim, porque você não é mecânico, nós não somos, eu pelo menos não sou. Então não é, por exemplo, você vai no oftalmologista. Olha, essa cirurgia aqui é simples, ela tem que ser laser e troca lente. Não é assim? Perfeito, meu plano tá tal. É que essa lente que o plano dá, essa não é legal. Porque essa aqui eles não cobrem, porque essa aqui é importada, tal, e ela ajuda aqui, ela é bifocal, isso aqui, tal, você vai para casa pensando se você tem condição, você compra a lente. Isso não quer dizer que você está falando sério, não, porque você acredita no outro. Sim. Porque você está fragilizado. Então isso vale para todos os segmentos. Quanto Em mais relação- vulnerável, mais mais suscetível. suscetível. Isso é na vida. Quando nós falamos de profissionais níveis, é comum, principalmente em reuniões, entrevistas, em bate-papo, a gente falar do nível executivo. Né? Mas nós não podemos esquecer que é mais difícil para o nível abaixo. Claro que é mais difícil para o nível abaixo. Porque quando o executivo ele perde uma posição, ele fica fragilizado, ele perde o status, a questão social, mas aquele lá da fábrica que perdeu, ele não sabe como vai pagar o boleto no mês que vem. Ele não sabe como que ele vai colocar o arroz e o feijão no prato do filho dele. Então eu sempre falo, eu falo até com bastante emoção, que eu vim de uma base, não estou falando de Thomas Case, estou falando de Marshall, e o todo CEO ele tem que ser a imagem da empresa. É isso que eu quero Sem passar. dúvida. Cada profissional que está na sua frente, cada profissional que está buscando seu emprego, não importa idade, cor, sexo, carreira, o que importa é que o que ele passe à família dele. O emprego, ele é a base da família, do status financeiro, harmonia. Então é muito mais amplo do que simplesmente o emprego. Porque ele pode deixar simplesmente um ecossistema completamente distorcido da noite para o dia. Mas falando dentro da sua pergunta desses níveis, o que muitas vezes acontece para escolher uma consultoria? Primeiro, uma curiosidade. Mais de 88% a 90% dos profissionais que buscam hoje consultoria na transição de carreira estão trabalhando. Surpreende já o número, né? Há um tempo atrás, dizer só os profissionais estão disponíveis. Então está melhorando aquela questão Isso. de buscar o mercado. De planejamento que De você planejamento, falou. olha, não estou satisfeito, eu quero avaliar o mercado, não quero mudar de empresa, mas eu quero saber como o mercado está me visualizando, o que eu preciso melhorar na minha carreira, por que o mercado me respondeu com várias entrevistas, por que o mercado não está me respondendo, qual que é o problema? É o currículo, falta de curso, idioma, características do meu perfil, característica da atividade atual minha, eu vim só de um segmento de empresa, um segmento de produto, o que eu tenho que fazer para diversificar, melhorar, que a gente chama de empregabilidade, né? Maximizar o perfil, empregabilidade. Um profissional, quando ele está disponível, óbvio que ele está mais fragilizado, independente do nível, está mais fragilizado, está mais suscetível. Então a primeira coisa, não de maneira nenhuma escolher qualquer que seja a empresa sem literalmente procurar saber quanto tempo essa empresa tem no mercado. Não estou dizendo que as empresas novas, com 1 ano, uma startup com 5 anos, não sejam sérias. Eu falei que é mais um componente.
Quanto mais tempo no mercado, mais chance de ser sólida. Claro. Segundo, o que essa empresa entrega? Quais os produtos? Que ferramentas? O tradicional, fazer um currículo, orientação, simulação de entrevista e te apresentar para o mercado. Ok, é o básico. Tem básico melhor, tem básico básico. Mas que mais? Que tipo de pessoas que estarão me assessorando, me acompanhando? Vocês já têm um app, por exemplo? Vocês têm um aplicativo? O que vocês estão... Como que vocês estão trabalhando a era digital? A inteligência artificial? Como que está o momento da sua empresa? Não importa se está com 10 anos ou 50 anos, como Thomas Casey. O que vocês estão fazendo para modernizar? Tudo isso tem que colocar no papel. Por exemplo, também, a consultoria, a empresa que fala assim, não, eu te recoloco em tantos meses. Ela pode ser muito boa. Pula fora. Pula fora. Quem sou eu para dizer se o profissional vai se recolocar com 1 mês, com 3, com 6 ou 8? Eu posso dar um parâmetro, você perguntar, mas a média. Sim. Você não pode prometer isso. Você não pode prometer se ele vai ganhar. Variáveis, né, Márcio? Claro, você não pode prometer se o profissional ele ganha 10, se ele vai ganhar 20, 30, 50 ou 8. Depende. Tem empresa que paga muito bem e não é uma empresa sólida. Tem empresa que paga a mesma coisa, só que você vai ter uma qualidade de vida ou uma variável muito maior. Tem uma empresa que vai pagar menos do que vocês têm hoje, só que vocês não precisam ir todos os dias para São Paulo, 3 vezes São Paulo, vai estar aqui em Valinhos, vai estar do lado aqui na Praça Capital, aqui em Campinas, maravilhoso. Poxa, compensa. Eu tenho mais qualidade de vida, eu tenho mais tempo para mim, eu tenho mais tempo para me desenvolver, cursos, eu tenho mais tempo para minha esposa, para meu filho. E tempo é artigo de luxo. Sim, então tudo isso faz parte. Outra coisa que é muito importante, aí vou virar só um pouquinho a chave, mas dentro do mesmo assunto. O profissional que pensa que a consultoria tem a obrigatoriedade de dar um emprego, ele está errado. A consultoria é uma ferramenta, a consultoria é meio. Ela ajuda a entender o perfil, características, dizer, olha, pontos positivos, negativos, isso aqui pode ser trabalhado, minimizado, vamos melhorar o seu currículo, você não gostou trabalhando nessa coisa, podemos virar um pouquinho a rota do trabalho, etc. Orientação, simulação de entrevista, mas tem 2 coisas que nenhuma empresa consegue fazer por você, por nós. É a escolha do teu currículo e a entrevista por você. Eu ia falar isso, é estar no seu lugar na entrevista. Primeiro, se eu tivesse o poder para todo mundo de conseguir emprego, todo mundo estava empregado no mundo. Por que eu ia guardar isso para mim? É lógico. Por que isso? É. Por quê? Não tenho esse poder. Ninguém tem esse poder. E segundo, a consultoria não faz a entrevista profissional. Ainda bem, porque nós não temos as competências daquele profissional. Então tem que saber que a consultoria, a empresa, é uma ferramenta meio que vai alavancar as chances que você tem de melhorar o seu momento, melhorar a sua carreira, de voltar ao mercado, ou mesmo até entender, com resposta do próprio mercado, dizer o que falta para mim? Por que o mercado respondeu com 10 entrevistas e eu escolhi quantas empresas eu quis trabalhar? Com qual eu fechei? Ou o mercado não está respondendo, por que o mercado não está respondendo? A culpa não é da empresa ou da consultoria. Muitas vezes pode ser olhar para dentro de si e falar assim, puxa, é alguma coisa que eu fiz lá, na minha carreira, no meu perfil. Mas tudo isso que você está falando é válido e positivo. Consultoria. É exato. Porque até descobrir coisas que você, como profissional, precisa buscar, melhorar, mudar, você está descobrindo. E quanto mais rápido você virar essa chave e fazer isso, maior a chance de você conquistar uma recolocação e mais rápido. Exatamente. Quer ver por área? Até o que é difícil e ruim é bom. Sim, porque você consegue com a resposta do mercado, ou aquilo que foi uma resposta que pareceu ruim para você, ele está dando todas as oportunidades do mundo para você reverter. Exato. Mas tem profissional que se fecha. E às vezes também fragilizado, ele diminui o poder da escutativa. Ele só escuta aquilo que ele quer ouvir. Ele se vitimiza. Sim. Né? Sim. Mas aí... Claro que também, vamos ser sinceros, que tem consultorias que projetam, fazem um cenário onde o profissional entra nessa fantasia. Então, aquela consultoria que fala, te colocarei naquela empresa, olha, seu salário é 20, nossa, era para você estar ganhando 40, 50, tome cuidado com isso. A consultoria não tem esse poder, ela é uma ferramenta, ela é um meio. Repete, quantos anos a Thomas Casey tem?
Mais 48 anos e meio, tá indo para 50 anos de mercado. É isso. 50 anos de mercado. É isso. Já dá para entender com quem que a gente está falando aqui. Não, eu agradeço. Legal. Eu tenho 32 anos nessa área. Eu tenho, entre a terceira empresa dentro do grupo, dentro da Road, eu tenho 26 anos e meio. E eu falo com muita propriedade que conseguir o emprego é uma arte. Mas se manter bem empregado, somente é um planejamento ou muita sorte. Como eu não trabalho com sorte, eu trabalho com resultados, então eu trabalho o meu planejamento da minha empresa e de vários profissionais há muitos anos. E estar Boa. bem empregado depende da referência e do ponto de vista de cada um também, sim, né, Márcio? Puxa, obrigado por você ter... Não, é bem legal mesmo, isso é de verdade. Eu tenho um grande amigo que eu acho que é um elogio a ele. Qualquer coisa, depois você puxa minha orelha e eu vou aceitar mesmo, porque é um amigo de coração. Ele trabalhava aqui perto de vocês. Praticamente na frente de vocês aqui no Ceasa. Sim. E bem, acho que 19 anos. A empresa mudou, pandemia, aquelas condições, pressão, mas ele manteve, fiel à empresa. Acho que uns 19, 20 anos. Estava lá ainda. E ele começou a passear com cachorro, adestrar animais. De repente, ele largou tudo. Largou tudo. 20 anos de empresa para cuidar de animais, passear com animais, adestrar. Ou mesmo, ao invés de... Você vai viajar, ao invés de deixar num hotelzinho ou com alguém... Deixa não, com o teu amigo lá. o legal é que a chave está ali. Ele vai, entra... Os cachorros adoram ele, né? A paixão dele. Na verdade, quando você volta de viagem, o cachorro tá até triste, porque você voltou, porque ele gostava de passear, de se divertir com ele. E posso falar, Márcio, você acha que ele ganha mais ou menos? Eu não posso dizer isso, eu não sei. E também não gostaria de saber. Eu só sei que Ele é feliz. em sorriso, em vida, em pessoa, ele é 1000 vezes, É isso. 1000 vezes mais feliz. 1000 vezes. Eu tenho um carinho muito grande, um carinho muito grande. Eu dou exemplo. Então, a felicidade é onde o nosso coração está. É a mesma coisa de vinho. Ah, esse vinho aqui é maravilhoso. Esse aqui é de guarda, tem 10 anos aqui que estou guardando aqui. Esse vinho... Primeira coisa, aquele vinho que a gente não bebe, aquele champanhe que está lá, aquele presente que está lá. Nós vamos morrer. E vai ficar. Alguém vai algo beber. Então abre com a sua família. Abre sem motivo. Abre sem motivo. Chega hoje, vou abrir. Você tá louco? Você ganhou de presente de casamento, né? Do presidente tal, ganhamos isso aqui. Abre sem motivo. Fala um te amo, dá um abraço, procura o vizinho, faz tempo que conversa com ele, convida ele para tomar uma cerveja. Celebra a vida, né, Márcio? Celebra a vida. Porque, na verdade, o melhor vinho não é o rótulo, não é o preço dele, é a companhia. Você pode ter certeza absoluta que nós estamos falando aqui, não estou sendo holístico, estou sendo realista mesmo. A gente lembra, às vezes, daquele vinho barato, sem vergonha, mas rindo com os amigos do garrafão. No interior de São Paulo, no interior do Brasil. Às vezes foi a época mais feliz. Talvez, como também teve rótulo que eu não sei o preço, mas deve ser muito caro mesmo, e que você se divertiu tanto que não precisava nem ter o vinho. Animou um pouquinho, mas não precisava nem ter o vinho. Então, a felicidade está onde o nosso coração está. Então, às vezes ele está ganhando muito bem, ele está muito bem com o cargo, ele tem aí, socialmente está bem positivo, às vezes não é feliz. Às vezes também ele está com um status maravilhoso, com uma grande posição, busca uma melhoria, ele quer crescer, busca uma consultoria para crescer, ele precisa disso para crescer, para ser feliz, vamos junto. E aí entra aquilo, né? O que é sucesso para você, o que é sucesso para você, o que é sucesso para mim. É melhor ser uma pessoa de caráter do que sucesso. Não é? O que adianta você ter às vezes para você sucesso pode ser ter caráter, ser uma pessoa de caráter. Sem dúvida. Eu sou uma pessoa bem-sucedida, eu tenho caráter, sou honesta. Sim, você não precisa... É a questão da palavra ambição, né? A ambição depende. A ambição pro outro, aquele rapaz lá é ambicioso, né? Como ele quer conquistar as coisas. Mas ele pode ser uma pessoa extremamente leal, extremamente ético. Exatamente. Ele é focado, todo mundo gosta Sim. dele, sabe? Os amigos abraçam, gostam dele. Tem aquele profissional que simplesmente ele está alcançando tudo na vida, mas ele está perdendo amigos,
As pessoas na empresa não cumprimentam ele por educação, cumprimentam apenas por interesse ou respeito. Então, a ambição saudável é aquela que a gente coloca planos na nossa vida e a gente quer alcançar. Aí depende de cada um. Depende de cada um. Depende da meta de cada um. Nós temos que ter metas. Eu sempre falo metas menores para a gente estar sempre se motivando e metas maiores para a gente nunca parar. Porque o dia que você falar já fiz tudo na vida, aí pode enterrar. Não, eu não fiz tudo na vida. Não, de maneira alguma. Nunca É a mesma coisa, né? A gente tem que ser um eterno aluno, né? Eterno aprendiz. Eterno aprendiz. Eterno aprendiz. Sempre nós temos aprendendo. Principalmente com essa garotada de hoje, voltando, né? Aquela garotada de hoje, essa tecnologia. Exatamente. Agora, falando de desafios, né? Quais são os maiores desafios de empregabilidade enfrentados por executivos em transição? Você disse há pouco que cerca de 80% a 90% do pessoal que te procura geralmente está empregado, né? Sim. Mas ainda assim deve ter um desafio que seja maior. Qual que é esse desafio maior? O que eu vejo muitas vezes é o executivo que ficou no mesmo mundo muito tempo. Não é o mesmo muito tempo na mesma empresa, que hoje em dia é mais difícil isso, né? Mas o segmento? Mas o mesmo segmento. E da noite para o dia o segmento ele mudou, ele balançou em relação à economia brasileira, latina ou principalmente mundial. Então ele não vivenciou outros ramos, não vivenciou outras culturas. É aquele profissional que, poxa, ele cresceu dentro daquela empresa, ficou dentro daquela empresa, mas ele não fez mais um curso, não se especializou, não buscou desenvolvimento, não saiu dentro do seu mundinho, da sua caixinha, né? Então a gente sente essa dificuldade. É aquele profissional, por exemplo, e que ele teve um crescimento dentro da empresa com resultados, com entregas, mas ele não fez um idioma. É que às vezes ele acha que ele nunca vai sair de lá, né? Nunca vai precisar. Vou me aposentar nunca aqui. Vai precisar. É um exemplo de área, por exemplo, né? O controller, né? Tem controles hoje que excepcionais, perfeitos, de competência, de resultados, de entregas, mas às vezes está participando de uma oportunidade que a empresa fala, eu preciso que ele tenha um CRC. Ele não tem um CRC, ele subiu, ele é um controle de uma empresa, mas ele fez administração, ele não fez contábil, ele não tem um CRC. Aí ele fala, como assim? Como assim? Só porque eu não vou participar desse processo? Mas é um critério daquela empresa. É um requisito. É um requisito. Olha, precisa ter um MBA específico. Uhum. Se não tem, não adianta. A empresa não vai ceder esse espaço para ele. Principalmente se for algum item mandatório, né? Ou classificatório, sei lá. Obrigatório, porque existe aqui lá o imprescindível e o desejável. Quando tem, por exemplo, no idioma, está pedindo um alemão fluente, né? Imprescindível. É imprescindível. Não, mas eu sempre trabalhei em empresa alemã. É inegociável, não dá, Eu sempre trabalhei em empresa alemã. Olha meu currículo, meu histórico, minha cultura, meu fit cultural lá. Sou eu. Sim, mas você não tem um alemão. Não, mas eu trabalhei 30 anos na Bosch, na Mercedes, na Kronberg Schuber. Ok, excelente, mas você não tem um alemão. Aquela empresa está pedindo, é imprescindível. E quando é desejável? Desejável, você tem consciente que a empresa pode lhe chamar ou não, desejável. E também, chamando e tendo outro candidato tão competente quanto você ou muito parelho, provavelmente o idioma e a vivência internacional vai levar vantagem sobre ele, sobre o candidato. Sim. Também tem isso. Então, a dificuldade que eu vejo de muitos profissionais é que eles se fecharem no próprio mundo, não abrirem as janelas para conhecer o mercado, para entender. Empresas americanas, eles incentivam os profissionais a participarem de eventos, a fazer cursos. Quer ver um exemplo? Hoje, quando você manda o currículo, eu, como professor de faculdade e CEO da Thomas Case, eu fico até com vergonha de dizer isso. Às vezes, o profissional ele coloca que ele é professor de faculdade, que ele tem doutorado, tem empresa que tem um olhar diferente do nosso. E fala, mas calma lá, Márcio, esse é um profissional mais acadêmico, né? Não, mas ainda bem, né, que ele é acadêmico, né? Ele tem a parte técnica, mas também é acadêmico, ele é um doutor na área. Então ele vai ter... Ele é um doutor na área. Aí tem empresa que não quer, acha que ele tem um perfil diferente que não é o perfil daquela empresa. Nós temos que respeitar. Não posso nem concordar, ou ele mas tem que temos fazer que respeitar. 10 currículos adaptados. Ou às vezes às vezes tem profissional que minimiza isso do currículo apenas para se adaptar ao mercado, né? Então, entender como o mercado funciona, entender como o mercado sai. Por isso que as empresas americanas incentivam os seus próprios executivos a saírem, participar de eventos, fazer benchmark, ir em concorrentes, bater. Chamou para uma entrevista? Vai para a entrevista, não tem nada de errado nisso. Não quer dizer que você vai sair, conhecer o mercado, ouvir, entender o que o mercado está buscando. Essa é a principal dor. O profissional ele vem despreparado. Agora, por que você acha que eles negligenciam tanto essa narrativa da sua trajetória profissional?
Às vezes não é negligenciar, mas eu entendi o que você diz. Muitas vezes é o comodismo. É o comodismo. Tô na zona de conforto e fico ali. Mas- É o macarrão de domingo da mãe. Ela sempre fez assim, uma delícia. Né? Aí, se você falar para sua mãe que, olha, mãe, eu fui num restaurante e eu vi que se colocar um manjericão a mais ali, ela vai se sentir ofendida. Porque o meu macarrão sempre foi bom, né? Eu sempre fiz daquela maneira. Não é assim? Olha, que nem dono de empresa, falando em consultoria, né? Com você, dono de empresa. Calma lá. Eu sozinho construí esse império aqui, você vai me dizer... Quem é você na Que fila do agora, pão? quem é você na fila do pão vai dizer o que é certo e errado na minha empresa? Sempre foi assim? Não, sempre foi assim. Essa palavra é perigosa. Essa frase é É perigosa. muito perigosa. Extremamente perigosa. Muito perigosa. Como assim? É um relacionamento. Como assim você vai falar que a gente não está bem? Nós sempre fomos assim. Calma, nós não sempre fomos assim. Isso, É você que está se empresa de dono adaptando muito ao ambiente forte, né, Márcio? e vai se tornando comum. Então, o profissional ele vai se acomodando no dia a dia e ele não vê a necessidade de crescer. Ele não vê a importância que é cuidar da carreira até que um dia uma demissão, uma necessidade bata na porta. E daí vem o senso de urgência. Sim. É a mesma coisa que aquele profissional que me liga e fala, Marshall, eu estou procurando aqui uma escola de idioma, aqui uma imersão. Você acha que é importante? Eu falei, claro, é importantíssimo, é excelente. Agora, que você está me fazendo essa pergunta, tem alguma oportunidade? Tem, eu vou fazer uma entrevista no mês que vem. Eu falei, como está seu idioma? É básico. Eu falei, não, então não vai fazer imersão. Não, mas você acabou de falar para mim que é excelente. Eu falei, não, mas é excelente para você desenvolver. Se você falou para mim que vai começar a imersão agora, o curso, para pensar daqui a 3, 4 anos, excelente. Se você está dizendo para mim, perguntando para um especialista, que vai começar um curso somente porque vai fazer obrigatoriamente uma entrevista, não faça. Você vai gastar tempo, dinheiro, E vai ficar frustrado. perspectiva, expectativa. Vai ficar Frustração. frustrado. Fica frustrado. Então, o senso de urgência é aquela história. Eu preciso do emprego agora. Eu não posso ficar um mês sem emprego. Mas você sempre foi empregado? Agora que você perdeu, você passa a ter urgência. É a história dos carneiros, né? Eu conheci um executivo, né, do ramo agro, que ele me deu esse exemplo, né? Tinha 10 mil cabeças de gado, de carneiro, no caso, né? E ele tinha 10 mil cabeças. O que fazia no dia a dia? Compra, vende, né? Tosa. Aí um dia ele mandou fazer uma auditoria, uma contagem. Aí deu 998 numa, aí 1.000 em outro. Ponto. Resumindo, ele tinha 9.998 cabeças. Aqueles 2 carneiros passou a ser obrigatoriamente os 2 mais importantes para ele. Por quê? Porque ele queria saber aonde foram, quem pegou, quem garante que eu tinha 10 mil cabeças e não 9.998. Então aqueles 2 carneiros passaram a ser os mais importantes para eles, para o grupo, para entender. Quando nós estamos fazendo uma consultoria organizacional, quando a gente vê, por exemplo, alguma coisa, um rombo, uma perda muito grande, é fácil identificar. Não estou dizendo que é fácil trabalhar, mas é fácil mas identificar. fácil identificar quando é muito grande. É sempre, está chovendo na sua casa, está chovendo, de repente começa a cair água do lustre de tudo que é lugar. Poxa, um problema ou é a calha ou a telha. Não é verdade? Agora, se você começa a olhar a conta de água e começa a aumentar e você não vê de onde está vazando água, não está caindo, não está saindo... Quebra a casa inteira. Encontrar um cano que estourou, Debaixo da terra. Você quebra a encontrar casa um inteira. cano que estourou, que está alagando a sua casa, é fácil. E os microfuros? Então, quando a gente tem obrigatoriamente a certeza da nossa carreira, mas você não vai avaliar de fato aquilo que você é perante o mercado, é a mesma coisa de ter 10 mil cabeças de carneiro, de gado, e dizer assim, poxa, agora que eu estou fazendo uma avaliação, uma autoavaliação, eu vejo que estou tendo algumas faltas. Eu não sou os 10 mil carneiros, eu não sou os 10 mil gados. Está me faltando essas 2 competências. Só que essas 2 competências são fundamentais. Sim. Corre. Corre. Só que o corre, tudo depende. Se for uma coisa que tem que ser imediata, você pode correr à vontade. Deve ficar frustrado mesmo. Né? Sim, se uma empresa hoje, japonesa, me chamar para uma entrevista e falar assim, você vai ser o novo CEO dessa empresa, mas você precisa do japonês, eu posso correr. Mas eles não irão me esperar. Para uma oportunidade futura. Essa já Oportunidade futura. Né, a história do cavalo selado, que todo mundo fala, né? Olha,
Passou um cavalo Passou selado um na sua cavalo. frente, você tem que pegar, tem que montar. Não, tem que saber montar, porque também você vai correr, pular nele, Vai cair. vai se machucar, vai tropeçar. É isso que nós temos que entender na nossa carreira, que nós temos que ter o senso da urgência, mas o senso do planejamento é o mais importante de tudo. Exatamente, muito bom. E ainda, né, falando de skills que a gente falou há pouco, né, de Sim. planejamento e tudo mais. Quais são as skills que você considera hoje que realmente sobem a régua desses executivos e que estão sendo mais valorizadas no mercado? Porque você está olhando para o mercado, né? E você olha para os executivos, você é a ponte ali, né? Sim. É o elo ali. Quais são essas skills? Quais são essas habilidades que realmente estão se destacando? Primeiramente, resiliência. Resiliência, resiliência, resiliência. Segundo, cada vez mais entender que tudo que você construiu, tudo que você aprendeu, não é nada se você não souber trabalhar com pessoas. Pode ter certeza absoluta disso. Relacionamento interpessoal. Sim. Comunicação. Você quer conhecer as pessoas? Dê poder. Eu não estou dizendo posição de C-level, não. Não. Dá uma coordenação para alguém, dá uma liderança. E como que Ele você... muda. Então a competência de saber lidar com as pessoas, de ter resiliência, a competência de não ter o medo, mas saber planejar cada ação sua é fundamental. É fundamental. Quando nós falamos hoje de executivos, dentro da sua pergunta pauta, não dá direito a erro. Não, pessoas. Não dá direito a erro. Então, quando as pessoas falam para mim, nossa, você vai de 3 a 4 vezes por semana para São Paulo, eu falo, ainda bem. Estou podendo trabalhar, estou podendo dirigir, tenho uma empresa para conduzir, tenho um legado excepcional, que eu tenho um orgulho de dizer esse legado que me passaram do Norberto Chadá. Eu tenho gratidão por isso, mas o nível de responsabilidade triplicou. Porque hoje eu não olho para mim mais ou para o meu time, eu olho para uma empresa. E uma empresa, sabe quantas famílias são? Eu tenho 140 famílias. Dessas 140 famílias, para cada profissional que eu atendo, para cada empresa que eu atendo, eu posso multiplicar por 10, por 500 ou por 1000. Então o nível de responsabilidade é muito maior. Então, resiliência, lidar com pessoas, não ter medo do poder de decisão mesmo. O certo, o errado, vamos para cima, vamos fazer, não é o momento, sabe? Poder de decisão. E planejar, o planejamento e olhar para o futuro. Hoje, o executivo, a empresa que não olha para o amanhã, provavelmente ela não estará com você no amanhã. Ela não estará aqui nesse sofá. Boa. Pode ter certeza absoluta. Vocês estarão, eu tenho certeza disso. Mas a empresa ou não será do mesmo dono. Exatamente. Perfeito. E essas a gente nem quer aqui também, né? É isso aí. ou pode trazer para aprender com os acertos e com os erros. Também, né? também. Boa. Agora, a gente falou aqui, você acabou de falar de skills valorizadas. E quais que eram, no passado, muito valorizadas e que hoje já são irrelevantes para o mercado de acordo com o que a gente vive hoje? Sabe, pessoas ainda presas ao passado, né? Que olha para o currículo e fala assim, isso aqui já não é mais assim. Eu sempre falo que isso depende de empresa, depende das competências, do que eles estão buscando. Tem empresa que é muito tradicional, que ela vai querer esse profissional com os mesmos skills, com as mesmas competências, né? E tem aquela empresa mais inovadora, né? Aquele profissional, por exemplo, que tinha competência de se desenvolver sozinho e para trabalhar o seu autoconhecimento, olha o mundo hoje. Ó, o tamanho do nosso microfone. Olha as câmeras aqui. Antigamente eu lembro que pesava 30 quilos. 30 quilos. 30 quilos. Então essa história de autodesenvolvimento, eu aprendo com a vida. Claro que a gente aprende com a vida, não é possível. Você chutou 2 vezes a pedra, não é possível que você não vai tirar a pedra, não vai desviar dela. Claro que você aprende, mas hoje o mercado, o mundo, não quer mais esse profissional. Aquela competência que diz, eu sempre fiz assim. Ninguém mais quer isso.
A gente quer hoje, a gente quer o profissional que olhe para aquelas competências, principalmente aquele de inovador, e coloque na prática. Olha, eu sou um profissional inovador e eu sempre trabalhei de forma tradicional aqui na minha empresa. Então você não foi inovador, você foi sempre o mesmo. Então quando a gente olha um profissional que literalmente ele não tem mais o perfil de inovador, que ele tem aquela competência que a gente sempre fala da minha formação, olha, relacionamento interpessoal, eu sei trabalhar muito bem em equipe. Isso é jargão para entrevista, já foi. Porque se você pode ser uma pessoa que ter dificuldade em relacionamento interpessoal e ser um excelente profissional, você sabia disso? Sim. Marshall, eu tenho dificuldade em trabalhar com equipe, eu tenho dificuldade em trabalhar com pessoas. Geralmente não tem problema nenhum. Essas pessoas vão para carreiras mais especialistas. Em Y e etc. Claro. Então aquela história, olha, relacionamento interpessoal, eu sei trabalhar muito bem, eu sou multidisciplinar. Tem empresa que é excelente, faz tudo. Aquele que pega a caixa, dirige a Kombi com aquela folga de cinco dedos ali, aquela folga gigante, folga, e corre, vai, não é folga, férias, exato, e corre do lado e vai e atende o profissional e volta. Tem empresa que ama. Tem empresa que fala assim, puxa, eu gosto muito de que você seja multidisciplinar, mas eu preciso que você seja bom nisso. Focado. Eu sou muito bom. Aquele profissional que fala assim, eu sou bom em tudo. Antigamente era muito bom isso mesmo. Hoje em dia não, eu não quero que seja bom em tudo. Eu quero que seja bom naquilo que você veio trazer para mim de solução, a minha necessidade. Estude a cultura da empresa antes de ir para uma entrevista, então. Seria... Você está certíssimo, mas tem uma coisa que eu falo até em outras reuniões, entrevistas, até com os amigos. O duro que muitas vezes o headhunter, ele não abre qual é a empresa. Muitas vezes não. E aí o profissional, por mais esteja preparado ou quer se preparar ainda mais, ele não tem a consciência de qual é a empresa. Mas ele pode fazer perguntas que vai ditar o caminho para ele. Ele pode conhecer a cultura daquela empresa através de perguntas estratégicas, o segmento, se é familiar, ou se é uma empresa, por exemplo, de grande porte ou multinacional, profissionalizada ou não profissionalizada. Por exemplo, você faz uma pergunta-chave. Essa é uma multinacional, é uma empresa profissionalizada, é familiar? Pronto, já te dá um horizonte. Já te dá um horizonte. Ou não, horizonte. senão você chega numa entrevista, o entrevistador lhe pergunta, por que você está querendo deixar a sua empresa? Eu vejo que você está há 8 anos lá. É porque, na verdade, é uma empresa familiar, que bastante tradicional. Pronto. Só que a vaga é para uma empresa familiar, tradicional, que está querendo se profissionalizar. Um tiro no pé. Nos dois, né? Subiu o pé, atirou, saiu. Nos dois pés. Então, antes de falar, saber ouvir. Então, perguntas importantes. Não dá para saber 100% a cultura da empresa, para dar um match, etc., né? Mas fazer as perguntas na hora correta, por exemplo, isso serve para todos os profissionais. Por favor, vou fazer para a câmera, como vocês me ensinaram, né? Por favor, receber uma ligação, receber um contato, está indo para um processo seletivo? Não pergunte para a consultoria, principalmente não pergunte para a empresa qual o salário. Home office, híbrido, mas tem que ir presencial. Vá para a entrevista como se fosse a entrevista da vida. Vai com vontade, sabe, com alegria, me perdoe a palavra, com tesão. Vai para a entrevista. Se o poder de dizer sim, dizer não, a empresa também tem, mas você também tem o poder de dizer sim, dizer não. Então vai para o processo de como se fosse a única da vida. É a única oportunidade na ilha. Vai lá. Se você gostou da empresa, tem espaço para negociar, aguarde. Vai chegar um momento, obrigatoriamente tem um momento que a empresa vai assim, essa é a posição, esse salário, são esses benefícios. Não, eu falo, vai com alma de vendedor e a comissão é a sua vida. Sem dúvida, está corretíssima. Mas hoje infelizmente, não é cultural. É o desejo de tudo estar pronto. Sabe? É aquela que você colocar comida literalmente no micro-ondas, que está dizendo que é 5 minutos, com 3,5. Você está colocando a colher, o dedo para ver se está quente ou está frio. É chegar na entrevista por telefone, o filtro, e perguntar, mas que benefícios eu tenho? Qual é o horário de entrada e saída? Qual é o salário? Você tem espaço para negociar? Mas ele quer te conhecer. Ele quer te conhecer. Ele tem uma oportunidade, você está buscando uma oportunidade? Por favor, dê a oportunidade para você mesmo e para a empresa
para se apresentar e para se conhecer. Permita ouvir a proposta. Chegou no processo, não foi escolhido, ou chegou uma proposta e falou assim, olha, aquém daquilo que eu estou objetivando, não é bem isso que eu estou buscando. Tudo bem, deixa uma porta aberta, agradece. Olha, Márcio, eu estou buscando um salário de 10, 15, de 50. A empresa chegou a 30. Eu agradeci, deixei a porta aberta. Tudo bem. Se eles baterem a cabeça no mercado, termo utilizado, não encontrarem o executivo correto, vamos lembrar, a porta tá aberta. eles vão te procurar de novo. Exato. Pode ser uma oportunidade de novo. Ou no amanhã você deixou as portas maravilhosamente abertas. Você perdeu aquele emprego que você ganhava 50. Hoje, seu custo de vida crescerá em 35, 40. Você soube que aquela empresa que você fez a entrevista, que você deixou as portas abertas, está tendo uma nova movimentação. Como vai? Tudo bem? Está lembrado de mim? Eu sou Marshall. Participei de um processo seletivo com vocês há 2 anos. Visualizei que vocês estão com uma oportunidade no mercado. Esse é o meu momento, deixei a empresa agora e gostei muito de participar do processo com vocês, gostei da cultura de vocês, da forma que vocês abriram as portas para mim. Se tiver uma nova oportunidade, eu gostaria de participar, eu faço questão. Ô, Marshall, mas Ponto. Uma coisa que a gente sempre ouve, né, das pessoas que estão buscando também, é que hoje a gente tem tantas plataformas ATS aí, né? E muitas vezes eles não conseguem vencer os algoritmos para ter essa oportunidade de falar, olha, eu sou fulano, né? Então, como vencer essas barreiras, né? É um outro desafio para quem está buscando. Porque tem muitas vagas que estão nessas plataformas. Lógico, tem as vagas invisíveis, aí tem as consultorias, mas tem também as vagas que estão nessas plataformas. Sim. Primeiro volta aquela palavra, planejamento. Se você trabalha o seu network há muito tempo, você tem muito mais chance de ter êxito. Você trabalhou o seu planejamento, né? Você trabalhou o seu network. Você teve contato com empresas paralelas, concorrentes, fornecedores e clientes. Então você já sai bem na frente. Aí não precisa, entre aspas, não precisa nem do algoritmos, né? Não precisa você do já está com algoritmo. contato direto com os Bate na requisitantes, porta. com os donos das vagas. Mesmo que você tenha um bom network, independente de consultoria, independente de Thomas Case, procura uma consultoria. Será que tem alguma coisa no meu currículo que eu posso melhorar? Alguma coisa que eles podem identificar como um ponto, um desenvolvimento, um curso? Uma red flag ali. Sim, às vezes um curso de curta duração que eu posso embutir aqui, excelente. Puxa vida, olha, eu sou um advogado, formado, tal, e o mercado está pedindo, por exemplo, conhecimento em compliance e LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Puxa, vou atrás. Tão fácil, tão simples. Tão fácil, tão simples. E que não seja fácil nem simples, mas que eu vá atrás. Então isso vai ajudando. Mas não fugindo da sua pergunta, o algoritmos de palavras-chave, ele vai por muito identificações. Então, se a gente não tem o conhecimento para trabalhar as palavras-chave, as identificações, o contexto, como se apresentar no LinkedIn, no vagas.com, em outras plataformas, pede ajuda para alguém que conheça. Não necessariamente somente uma consultoria. Pede ajuda, você que já trabalhou com isso. Como que eu faço aqui no IA? O que você acha que eu devo colocar? Mas, óbvio, né? Quanto mais palavras-chave você colocar dentro dos seus skills, dentro das suas competências, melhores resultados você terá. Segundo, quanto mais informações você colocar no seu perfil, mais resultados você terá. Quanto menos figuras você colocar, melhores resultados você terá. Vocês sabiam disso? Tem muitas plataformas que identificam palavras-chave, não figuras. Mas o que é figura num currículo? Tem gente que coloca tudo, marca d'água, foto no currículo. Isso não é, principalmente por causa da LGPD, muitas empresas não aceitam. Não aceitam também. Quer ver uma outra coisa muito importante, né? Assuntos irrelevantes. Eu sou professor de esquelar, eu faço jiu-jitsu, eu faço natação. Que bom que você se esforça, que você trabalha, que você tem qualidade de vida, que você cultua o corpo. Tem empresas que gostam disso. Mas a maioria das empresas, elas vão procurar outras necessidades no seu perfil. Deixa eu falar isso na entrevista, né? Deixa chegar no momento que te perguntarem. Te perguntarem, porque se você falar dependendo da empresa, olha, vocês gostam aqui de qualidade de vida, eu gosto bastante, eu mesmo vivo em competições, eu adoro competições, todo fim de semana eu estou numa competição de jiu-jitsu. Tem muita empresa que fala, pô, que bacana, que legal, eu também sou, poxa, que bacana, vamos lá, que escola que você está, eu estou no TOS, eu estou no seu... Ótimo. Tem muita empresa que fala assim, precisamente de RH. Esse cara vai se machucar todo fim de semana. Ele vai trazer um problemaço para mim. É competitivo demais, vai dar problema. Ou é competitivo demais, a área que ele vai, a quem ele vai se reportar pode ser um problema. Pode ser um problema. Ou
e a pessoa que ele vai se reportar é extremamente competitivo, mas gosta de pessoas, é 1000 por hora, ele Vai dar também embate, gosta, vai dar um embate, mas também é aquele que vai correr junto, vai impulsionar o outro também. Também pode ser. Então, o ouvir já começa sendo uma das melhores perguntas. Começa longe disso. Então, saber ouvir sai muito na frente, sai muito na frente. Pode ter certeza disso. Também uma outra coisa importante, né? Dentro dos currículos. Hoje se usa muito o IA. É verdade. Cuidado. Temos que acompanhar a tendência, temos que acompanhar a tecnologia. Não podemos negligenciar a tecnologia. Mas temos que utilizar com sabedoria, com planejamento. Por quê? Eu estou pegando todos os dias currículos de profissionais que vêm com as mesmas frases, com as mesmas palavras. E aí quando você pergunta, porque joga na pra IA fazer. olha, para aquela vaga, como seria meu currículo? E joga. Aí vem, quando você pergunta para ele, diz uma coisa, o que você fazia nessa atividade? Como que você se comportava perante um cliente? Olha, supondo que nesse case aqui que eu estou trabalhando com você, eu falo, isso aqui eu já fiz, isso aqui eu não fiz. Eu falo, mas no seu currículo você está dizendo o que você fez. Meu currículo? Ele nem lembra que isso está no currículo dele. Não. Ó, você está dizendo que você tem essa competência aqui? Não, é que eu estou trabalhando ela. Não, mas o currículo você tem essa competência. Ó, então você trabalhava com distribuição, outbound, e você está trabalhando que você não trabalhava diretamente com distribuição, mas está aqui no seu perfil. Não, é que naquela empresa eu também tive uma passagem, o entrevistador, na hora, ele vai falar o quê? Ele vai agradecer e tchau. Ele vai falar assim, puxa vida, ele não é um profissional competente para mim, porque ele começou errado. Ele começou mentindo no currículo para se identificar a vaga, para identificar o perfil dele a vaga. E não é isso. Nós temos que colocar no currículo, saber trabalhar o currículo é uma arte, mas nós temos que trabalhar aquele currículo dentro das nossas competências, Sim. nossa bagagem, nossa expertise, Exato. daquilo que nós temos de forma consciente, aquilo que nós podemos entregar. E é tão delicado isso que você está falando, porque a gente está falando de manter as portas abertas numa eventual... no processo seletivo, mas isso que você está falando é manter as portas fechadas, porque se amanhã você corre atrás para ter as skills que precisa ter, aquele recrutador que está lá, ele vai lembrar de você possivelmente e falar, putz, mas esse é o cara que mentiu no currículo, então... não vai seguir. Assim, as pessoas estão perdendo o senso do limite das coisas, banalizou, né? Banalizou. E quando você escuta assim, né, que você está entrevistando, e é óbvio que você está com o currículo na mão e você faz muitas vezes a pergunta para explorar mais, né? Ó, eu vejo que você trabalhou nessa empresa, que você fez isso, me conta um pouco mais. Aí ele fala assim, mas está aí no meu currículo. Ele sabe que está, eu sei que está no currículo, estou vendo, estou lendo, mas eu quero ouvir de você, me conta mais. Eu estou dando a oportunidade para você se vender. Isso? Me conta mais. Que resultados que você fez, qualitativos, quantitativos, me dá um case, me traga resultados, me fala, se venda, o porquê que eu vou contratar o João e não a Maria, por que eu vou contratar a Maria e não o João? É a oportunidade de falar assim, tá no meu currículo? Então você é casado, me conta um pouquinho. Sim, tá no meu currículo, sou casado. Não, eu sei, me conta um pouquinho. E quando se pergunta assim, me fala um pouquinho de você. Tem muitas empresas que querem escutar, e isso é muito, muito, muito bacana. Quer escutar quem é você. Não, eu sou... Primeiro eu começo a falar assim, eu sou o Marshall, né? Eu sempre fiz isso, não Thomas Case, eu fiz isso, não Thomas Case. Assim, não, eu perguntei quem é você. Eu sou o Marshall. Você não é um crachá. Sou casado, estou completando agora 10 anos de casamento. Eu tenho um filho maravilhoso chamado Bernardo, de 7 anos, que adora jogar bola, estou sempre com ele, adoro minha família. Sou um cara super alto astral, eu sou uma pessoa exigente sim, mas eu também sou muito flexível para saber ouvir, para entender, trabalhar. Gosto de inovação, trabalho com muita inovação, eu sempre penso lá na frente, às vezes eu penso até demais, mas eu também gosto de trabalhar aquilo que a gente tem hoje, de resultados, de competência. Você vai colocando, mas primeiramente fala de você. Galera, olha as dicas que a gente está trazendo aqui. Exato. Quando a empresa pergunta, fala-me de você, fala um pouquinho de você mesmo, da sua família mesmo. Não precisa levar 5, 10, 15 minutos, mas fala de você mesmo, da sua essência, porque a gente gosta de contratar
aquela pessoa que a gente se sente bem. Verdadeira, autêntica, Verdadeira. Você já viu o RH contratar alguém, seguir com alguém, né? Seguir com um perfil profissional que não teve empatia? Não. Quer ver? Quantos profissionais já ouviram falar que estava certo já a contratação dele, não foi contratado porque não cumprimenta as pessoas? Sério, na recepção. Bom dia, boa tarde, como vai? Tudo bem? Prazer imenso. Puxa, café, muito obrigado. Só se for para acompanhá-lo. Ô, seu João, como que você está? A segunda entrevista, uma terceira entrevista. Seu João, boa tarde, como vai? Ô, seu Márcio, como que você está? Tudo bem? Puxa, hoje vai, né? A terceira vez que o senhor está aqui. Se Deus quiser, é a entrevista da minha vida. Vamos em frente. Falar um bom dia, porque esse profissional, a recepcionista, o porteiro, ele vai falar. Poxa, que cara bacana, que legal. Poxa, eu tô torcendo por ele. Cíntia, inventei o nome, tá ligado? Cíntia, eu gostei desse rapaz que veio aqui, é mesmo, ele tá no processo, tem outros candidatos. Nossa, mas simpático, né? Ele conversou, ele bacana. Você viu que ele até ajudou aquela moça ali na escada? De forma verdadeira. Seja gente. É isso. Seja gente. O mundo precisa de gente. Ser humanizado. Gente. Lembrei do seu Hélio da Silva lá no... Eu espero que um dia, hoje a gente, quando alguém faz alguma coisa muito positiva, né, em qualquer lugar, a gente bate palmas, né, fala que, pô, parabéns, né, tirando criança, que a criança é o reforço, claro, é positivo, mas fala isso, que legal, que bacana, nossa, eu vi você pegando um animalzinho ali, que legal, tal. Quem sabe um mundo nosso, não vai ser o nosso ainda, mas um nosso filho, o nosso neto, não precisa nem dar os parabéns para aquela pessoa, mas é tão comum, tão natural, que a gente não vai precisar mais. Não vamos precisar mais tomar um tempo de desenvolvimento para dizer assim, olha, você tem que dizer bom dia, boa tarde quando você for para uma entrevista. A ponto que nós chegamos a dizer assim, seja gentil. Pois é. Eu cheguei um dia, perdoe. Não, eu ia falar que às vezes a gente vive ainda tempos que o óbvio precisa ser dito sempre. Pois é. Sim, é a história, né? Que na caixa vem escrito, a caixa de ovos contém ovos, né? Sim, é óbvio, mas sim, tem que ter, né? Tem que ter. Por exemplo, teve uma vez que eu estava na minha empresa, eu estava sem um paletó, com camisa branca, social, dobrada, calor, etc., aqui em Campinas mesmo, na unidade de Campinas, e um executivo chegou com o carro dele para ser entrevistado. Por coincidência seria por mim. Você que entrevistar ele? Eu ia entrevistar, mas Tá. ele não me conhecia e eu não o conhecia. Tá bom. Por causa do horário, tudo, eu já deduzi que era ele, né? Ele chegou, ele desceu do carro, e eu naquele momento eu estava manobrando o meu carro mesmo, estava lá na garagem, normal. Podia ser outro também, não tem problema nenhum. E ele me deu ele saiu do carro, isso todo mundo da minha empresa sabe disso. E ele estendeu o braço assim, com a chave na mão e me deu. Manobrista? Ele achou que você fosse manobrista? Não. Sim, o que, por sinal, me deixaria bastante lisonjeado, porque ser manobrista hoje no mundo todo é muito positivo. Ele está trabalhando, está se dedicando a alguém, a servir a própria família, né? Então, é um emprego extremamente nobre. Sim. Mas pelo fato deles, né, arrogância. E eu peguei, lógico, a minha secretária já fez um movimento, eu fiz assim, calma. Eu manobrei o carro dele. Sim, com muito orgulho eu falo isso. Eu adoro falar isso. Vira gostoso, né? Vira uma história gostosa, né? Sim. Eu manobrei o carro dele. Manobrei, subi, era uma escada em L, né? Subi, coloquei meu paletó, musical do carro era boa, sim, pelo coloquei menos. meu paletó, segurei um pouquinho, né? Pra dar, né? Não é? Sensacional, Né? Marcos. Seu cara. Aí ele acompanhou toda a minha equipe Cara, isso dá um meme no todo mundo, TikTok. sim, todo mundo no vidro, né, da minha equipe, olhando. Todo mundo, porque ele já tinha espalhado, né? Aí subiu a escada e quando faz o L, ele só vê a minha mesa, literalmente quando termina de fazer o L mesmo, né? Aí quando ele parou, falou, mas você é o Marshall? Eu falei, sim. Você, fulano? Sim. Pô, prazer, por favor. Aí ele falou, puxa, isso vai me prejudicar? Eu falei, não, de maneira alguma não vai me prejudicar. Fiz uma entrevista, explorei as competências dele, mas uma das coisas principais naquela empresa a qual eu estava recrutando era, eles queriam uma pessoa, um líder de responsabilidade, mas como exemplo, humanizado. É uma empresa que queria uma pessoa que fosse pelo menos um exemplo para a equipe. Depois dessa. Claro que ele foi eliminado. Lógico.
Porque se ele fez aquilo comigo, ele faz em qualquer outro lugar. Ou pior até, né? Ou pior ainda. Como também já tive várias empresas que vieram e falaram, olha, eu estava contratando fulano, mas eu fechei com o ciclano, porque simplesmente eu perguntei para um, o que você faria de mudanças aqui na minha fábrica? Eu mudaria isso, eu faria isso aqui, eu mudaria o layout aqui, trabalharia aqui, a saída aqui, logística, o supply, ok. Veio outro e falou assim, puxa vida, eu estou conhecendo a empresa agora, eu tenho várias ideias, mas vou ser sincero, eu gostaria de conhecer mais o processo de vocês, conhecer o gerente industrial, entender o processo de vocês como um todo e depois trazer melhorias. Ótimo. Matou. Perfeito, matou. Acabou. Matou. Apoiado pelo gerente industrial. Falou, poxa, quero trabalhar com ele. Mas isso é estratégia. Isso é pensar estrategicamente. E educação e respeito. Também. Imagina alguém chegar aqui e falar assim, poxa, mas aqui tá tudo colorido, mas eu gosto de outra cor, eu gosto de assim. Não, você pode até gostar mesmo. Acho que pode dar mais ou menos resultados, tudo bem. Mas você está chegando na casa do outro. Exatamente. Então o que o mundo precisa é de gente. Entendidíssimo. Mas é um bom ponto isso que a gente está discutindo, porque, bom, hoje a gente teve uma aula particular aqui, todo mundo teve a oportunidade de acompanhar uma consultoria ao vivo. Foi uma consultoria mesmo. De verdade, sendo muito honesto no comentário. Agora, você vê como as coisas são, né? No final, a gente chega à conclusão que carreira, lifelong learning, né? Ou seja, está sempre se atualizando, a consultoria como uma ferramenta para alavancar, acelerar, impulsionar, mas no final das contas também tem o aspecto, né, o fator que é o humano. Pessoas. É o que você falou no começo, que assim, a consultoria ela não vai estar no dia da entrevista. Ela não vai botar a mão na sua boca se você for falar uma bobagem. Então, isso cada um tem que correr atrás. É cuidar da sua carreira, cuidar da sua vida, né, Dani? E por mais que seja óbvio, básico, e que a gente está falando, deveria, né? Mas olha que ponto chegamos, de falar sobre ter educação, de ter empatia, de ter algo que deveria vir de fábrica. Falar que o diferencial de um profissional é ser educado. Gente, então, isso é muito... Né? Muito sério. Exato. Muito sério. Muito sério. É o tipo de discussão que a gente não deveria estar tendo aqui. É que nem quando a gente fala de diversidade. Pô, gente, o mundo ideal seria a gente nem precisar falar isso. O mundo ideal. Mas como nós somos um mundo que ainda não é ideal, nós temos que dizer que a caixa de ovos contém ovos. Então, mas aí, né, Marshall, você como CEO da Thomas Case, cara, essa atitude que a gente brincou, deu risada, mas assim, isso é ser líder, isso é ser referência. Então, se a gente quer um mundo melhor, a gente tem que começar por nós mesmos, através das nossas atitudes, para quem sabe isso repercutir positivamente para as pessoas que estão ao nosso redor, correto? Sem dúvida. Eu tenho certeza que as pessoas da sua empresa lógico, te viram de uma outra forma, sabe? Sem dúvida. Sem dúvida. Eu espero que sim. Não, tenho certeza. Não tem como, não. Não tem como ser diferente. Sem dúvida. Uma coisa eu tenho certeza que eles sabem. Eu sou autêntico. Eu sou extremamente autêntico, porque por mais que você faça um teatro, que você faça um papel, você não sustenta. Então eu prefiro ser aquilo que eu sou. Quando eu errar, eu tenho que trabalhar, entender o meu erro, porque ninguém é perfeito. Exatamente. Saber o que eu posso fazer de diferente da próxima vez e o que eu acertei, multiplicar. É isso. Desenvolver. Legal. É isso. É isso. Infelizmente, Márcio, a gente está caminhando para o final. Teria tantas outras formas, ficaria aqui algumas horas, né? Mas infelizmente a gente não consegue, a menos que a gente faça a parte 2. Sim. Mas, Marshall, para o executivo que nos ouve, que hoje está atravessando um momento de incerteza, qual é a atitude prática que ele pode tomar hoje para recuperar a direção e voltar ao centro da sua própria narrativa, sabe? Sim. Primeira coisa, olhar para si. Quem foi, quem é e aonde eu quero chegar. Aonde eu quero chegar? Primeira coisa, antes de tomar atitudes. Segundo, sabe aonde tem que melhorar? Sabe o que deve fazer, o que tem que ser desenvolvido? Vai atrás. Dá o primeiro passo, mas de forma genuína, verídica. Sabe aquela história que você vai na academia, você paga a mensalidade, só que você não vai? É isso. Você tem que tomar a frente da sua vida. Porque se você não é dono da sua própria vida, você é dono do quê? O que você deseja? Então a primeira coisa é olhar quem eu fui, quem eu sou e onde eu pretendo chegar. Segundo,
verificar os pontos positivos que eu tenho, carreira, perfil. O que eu preciso melhorar? E ir atrás. Precisou de aumentar o network, contatos, relacionamentos? Começa a ir atrás, começa a participar de eventos. Precisou se apresentar ao mercado? É confidencial, não é confidencial? Quer entender como o mercado está me visualizando? Busca uma empresa especializada, busca uma consultoria. Não é buscar o emprego, é busque uma oportunidade de crescimento. Se vier uma oportunidade com uma contratação, com a proposta, melhor ainda. Perfeito. Mas se vier uma resposta no mercado, onde está apontando aonde você tem que melhorar, onde você tem que se trabalhar, onde você tem que se desenvolver, aonde você tem que se destacar cada vez mais, porque ali é onde você é muito positivo, siga. Sim. Siga. E importante, não existe empresa ideal e nem profissional ideal. É um casamento, é um match. Então não se ache que você é o melhor profissional para aquela posição, para aquela empresa. Não ache que aquela empresa é o melhor que pode ser para aquele profissional. Não é. Todo mundo é passivo de acerto e de erros. Todo mundo tem que se desenvolver. Todo mundo. Então, olhou para dentro de si o quem eu fui, quem eu sou e o que eu estou buscando. Trabalhou o desenvolvimento. Buscou uma empresa especializada. Aí é crescer. Ótimo. Se até lagarta voa, depois quando ganha asas, por que eu não posso crescer? Exatamente. Lembrando, crescer não significa classe social, não significa cargo, é aquilo que você tem como ambição positiva, como objetivo. Tenha sempre um objetivo, sempre tenha o seu objetivo, por menor que seja. Tem que ser, porque quem busca só o bom nunca alcança o ótimo. Ótimo. Muito bom. Boa. Ufa, né? Que aula! Mas antes da gente caminhar para encerrar de fato, eu queria que você deixasse seus contatos, do Thomas Case ou do Marshall, eu queria que sinta-se à vontade. Muito obrigado pela participação, por essa troca maravilhosa, por essa aula, né? Além de tudo, muito gostosa mesmo, de verdade mesmo. Bom. A Thomas Case é a maior consultoria do Brasil e da América Latina. Nós temos unidades praticamente em todo o Brasil, principalmente em Campinas, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre, Florianópolis, Ribeirão Preto e São Paulo. Ribeirão Preto só atende pessoa jurídica. A Thomas Case tem divisões de assessment, transição de carreira, outplacement, principalmente pesquisa de clima organizacional, programa de apoio à aposentadoria para empresas e também recrutamento e seleção especializado. Precisando de qualquer apoio, pensando em processos, gente, humanização, gestão e consultoria de recursos humanos, a Thomas Case está há 50 anos no mercado e pode lhe ajudar. Tem nossos telefones, a unidade Campinas é 19 25 13 7420, você tem São Paulo 11 3166 3600, está à disposição. Tem todos os telefones nos nossos sites, nossas plataformas, no nosso app agora que nós lançamos. Nós temos aqui a Thomas Case Workplace e nós temos agora como marco Thomas Case Universidade, Universidade Thomas Case. As plataformas, os telefones de contatos, as filiais, nós estaremos sempre à disposição de vocês. Marshall, muito obrigada mais uma vez. Eu tenho certeza absoluta que todo mundo que está nos assistindo teve uma consultoria gratuita, né? E você que está nos assistindo, acompanha todos os episódios do Entralizando no YouTube. Muito obrigada.